Hoje a gente vai abordar um tema bem relevante aí para a carreira do planejador, para quem está em dúvida também sobre a carreira, para tirar dúvidas sobre como que essa carreira funciona na prática. A gente vai falar aí sobre diferença dos modelos de atendimento, vamos falar sobre quais são as diferenças entre os profissionais, tá, do mercado, falar um pouco sobre os benefícios, né, que você pode ter ao ingressar nessa carreira, ao conhecer o método e, obviamente, tirar dúvidas de vocês aqui, eventualmente, com relação à carreira, né, tudo que a gente tem abordado aí nessa semana, tá? Nossa última live vai ser na segunda-feira da semana que vem. Espero aí a participação de todos. E, pessoal, acho que começar hoje falando um pouco sobre, de fato, como é que funciona, né, no mercado de trabalho a carreira do planejador financeiro, tentar contar um pouco para vocês da diferença desses modelos de negócio. Então fiquem à vontade também para tirar essas dúvidas, para vocês tentarem conhecer um pouco mais aí sobre as diferenças. Eu acho que é importante a gente destacar aqui, né, quais são essas diferenças. Então eu vou começar tentando explicar um pouco para vocês sobre essa diferença dos modelos de negócio, sobre as carreiras no mercado financeiro. Eu acho que basicamente a gente pode separar as carreiras do mercado financeiro entre o modelo comissionado, que é o modelo de vendas, e o modelo independente, certo? E aí, vocês conhecem a diferença, sabem a diferença dos modelos, o modelo comissionado, o modelo de vendas? Alguém aqui já tem algum conhecimento sobre o assunto? Bom, o modelo comissionado ou modelo de vendas, ele é o mais conhecido, eu diria que mais de 80% ou talvez até mais da fatia do mercado trabalha com o modelo comissionado. E por que o modelo comissionado, pessoal, ele é o mais abrangente aí com relação ao mercado financeiro? Primeiro porque o modelo comissionado, quando você trabalha com vendas, quando você vai vender algo, é muito mais prático você ensinar alguém a vender alguma coisa. Tá? Então vamos pensar assim, você vai começar a vender uma caneta nova, uma caneta que acabou de ser lançada no mercado. É muito mais prático e fácil de falar quais são os benefícios de comprar essa caneta, o porquê que você deve ter essa caneta, e você vender essa caneta para uma outra pessoa. Tá? Então o modelo de vendas ele é aí altamente expandido aí no mundo inteiro. E, obviamente, não tem nenhum problema com relação ao modelo de comissionado ou modelo de vendas, tá, pessoal? Eu só estou separando aqui para que todo mundo saiba qual é a grande diferença. Eu acho que a primeira diferença que a gente pode abordar, além, né, do modelo comissionado, é que, geralmente, quem trabalha nesse modelo, ele trabalha para alguma instituição, certo? Então, você tem aí alguma instituição parceira, intermediária, que faz esse meio de campo entre você e o seu cliente. Então, vamos pegar a carreira mais conhecida no modelo comissionado, no modelo de vendas, que é de gerente de banco. O gerente de banco ele trabalha para uma instituição financeira. Então a gente tem o gerente de banco aqui, a gente tem o banco no meio e tem do outro lado o cliente, que é atendido por você, mas por intermédio dessa instituição financeira. A gente também pode pensar que no modelo comissionado, no modelo de vendas, essa instituição, a qual o gerente está abaixo, ela tem metas, ela tem produtos específicos que ela quer vender. Então, naturalmente, é muito prático, mais prático, né, que essa instituição ela direcione o seu vendedor, o seu funcionário comissionado para vender os produtos que ele quer, tá? Que a instituição quer. Então, o gerente de banco ele trabalha através do modelo comissionado, do modelo de vendas, porque através da instituição financeira, ele vende produtos daquela instituição. E aí a gente pode também usar hoje o assessor de investimento também colocar embaixo do mesmo guarda-chuva. Por quê? Porque o assessor ele é vinculado também a alguma instituição financeira. Ele é assessor ou do BTG, ou do XP, ou de alguma outra corretora. E ele também, apesar dele ter, de repente, melhores ofertas do que o gerente de banco em relação a produtos, ele também responde a essa instituição financeira para poder atender o cliente final. E aí, como que esse profissional ganha dinheiro? Vendendo produtos, fazendo o modelo de vendas, né, comissionado através do produto daquela corretora, daquele banco. Então, esse modelo comissionado, de novo, pessoal, não é nenhuma crítica, nada do tipo, mas eu estou tentando diferenciar aqui para vocês qual é, no core, né, a grande diferença entre esse modelo comissionado e o modelo independente. Então,
No modelo comissionado também, por conta dessa falta de independência, não é comum esse profissional poder, né, ofertar produtos que de fato ele acredite que sejam melhor para o cliente. Pode até ser que aquela instituição tenha produtos, tenha serviços que sejam bons para o cliente, mas talvez o cliente precise de algo diferente daquilo que ele tem para ofertar. Então, quando a gente pega aí gerente de banco, assessor de investimento, por exemplo, ou corretor de seguros, eles, de um certo modo, embaixo do guarda-chuva de uma instituição financeira, ou de um banco, ou de uma corretora, ou de uma seguradora, ele tem que, através dela, oferecer os produtos para o cliente. E a gente percebe que muitas vezes, então, nesses últimos 10, 15, 20 anos, a gente percebe, né, que o planejamento financeiro se tornou algo muito mais... vem se tornando cada vez mais comum, né, no mundo inteiro, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, né, na Europa. É algo que é altamente fomentado aí já há muitos anos. Então a gente percebe que esse modelo comissionado ele nunca vai deixar de existir, porque é um modelo que demanda com que você faça uma venda rápida, com que você atenda o cliente de forma rápida e você ganhe no volume, você ganha aí na quantidade de clientes, na velocidade que você atende o cliente. Agora, estão surgindo, né, de um outro lado, um modelo independente, que são aqueles modelos que você não é remunerado através necessariamente de uma instituição financeira. Você pode até oferecer serviços de uma instituição financeira, mas o que te remunera não é a instituição financeira, e sim o cliente que você está atendendo. Então, o pagamento ele não é através do produtos da instituição financeira, ele é através do cliente, ele é direto e, portanto, ele é mais independente, ele é mais livre de conflitos do que o modelo comissionado. Então, hoje, existem algumas carreiras que fazem esse modelo independente, que são, por exemplo, o planejador financeiro, o consultor de investimento CVM. O consultor de investimento CVM surgiu ali através de uma instrução em 2020 que a CVM lançou e que lançou no mercado brasileiro o profissional consultoria de investimento atrelado à CVM, ou seja, você precisa se credenciar à CVM para que você possa ser um consultor e que com isso você consiga oferecer produtos de qualquer corretora, ou seja, você pode oferecer, você pode ser parceiro da XP, do BTG, de várias corretoras ao mesmo tempo, só que você não é remunerado por essas corretoras, você é remunerado diretamente pelo cliente. Mas qual é o benefício então de ser um consultor de investimento? Ao você ser remunerado diretamente pelo cliente e por você ser um consultor de investimento credenciado nessas corretoras, os investimentos que o cliente faz nessas corretoras e as comissões que seriam pagas para você, ou os rebates, eles são devolvidos diretamente para o cliente. Então o cliente vê que aquele comissionamento que você ganharia como assessor, como gerente de banco, como corretor, ele recebe de volta. E você vai poder montar uma carteira baseada, de fato, no que é melhor para o cliente, no contexto dos investimentos do cliente, e não necessariamente aquele que paga a melhor comissão. E aí hoje é muito comum você cobrar aí entre 0,6% a 1% do patrimônio financeiro, do patrimônio investido do cliente. Então, por exemplo, se o consultor de investimento cobra 1% do patrimônio de 1 milhão, que o cliente aplicou 1 milhão com ele vai cobrar aí 10 mil por ano sobre aquele patrimônio. Mas o cliente vai receber ali por volta de 0,3 a 0,35, então o cliente vai receber de volta desse 1 milhão. Ele vai pagar 10 mil, mas ele vai receber de volta entre 3 a 3.500 reais por ano de rebate que ele teria que pagar, né, caso não fosse no modelo de consultoria. Então o modelo de consultoria também está sendo cada vez mais procurado. Você tem que, obviamente, aí, trilhar um caminho muito mais profundo, né, de tentar tirar algumas certificações, de ter uma carteira de investimento relevante também, o que é mais difícil do que você se tornar um planejador financeiro, porque o público é diferente, é um público mais difícil de você atingir, aquele público que tem muito dinheiro. Agora, o planejador financeiro, ele é aquele que também ele trabalha no modelo independente, mas ele não tem nenhuma instituição financeira atuando aqui entre ele e o cliente. Então, o planejador financeiro ele atua diretamente atendendo o cliente, e quem paga o planejador financeiro? O cliente, assim como o consultor de investimento. Mas o planejador financeiro ele cobra não em cima do patrimônio, mas ele cobra um valor por mês, e aí a gente vai discutir daqui a pouco os modelos de precificação, mas ele cobra um valor por mês que o cliente consiga pagar, e que o cliente, ao pagar, vai fazer sentido para aquela família, para aquele cliente, ter um planejamento financeiro, e ele vê o custo, né? Ele vê o custo que ele está pagando virar investimento na vida financeira dele, tá?
Então a gente está falando aí, pessoal, basicamente de 5 carreiras, né? Então a gente está falando do modelo comissionado, gerente de banco, assessor de investimento, corretor de seguros, embaixo de um guarda-chuva de uma instituição financeira ou de uma corretora ou de uma seguradora. Ele atende o cliente recebendo comissões através dos produtos vendidos através dessa intermediadora. Já o consultor de investimento, o planejador financeiro, eles atuam diretamente, interligado, recebendo direto do cliente, e o cliente tem o benefício de receber de volta, no caso do planejador financeiro, né, a certeza que ele está sendo 100% independente e, de fato, ensinando o cliente a ter uma vida financeira mais planejada. E do consultor de investimento, ele ter o rebate de volta, né, das comissões que seriam pagas para aquele assessor, ou para o gerente, ou para aquele corretor. Tá? Então, acho que essas são as principais diferenças. Alguém aí tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta em relação a essas diferenças das carreiras? Né? Então, abordei aí basicamente as 5 principais carreiras que a gente enxerga, né, no dia a dia, né, na rotina do mercado financeiro. Então, se alguém tiver alguma dúvida com relação a isso, por favor, fiquem à vontade. Eu vou aqui continuar falando um pouco agora sobre... Beleza, a gente está falando aqui sobre principalmente a carreira do planejador, que é uma carreira que é altamente significante na vida dos clientes. Por quê? Porque o planejador financeiro, qual que é o principal objetivo dele? É fazer com que o cliente tenha certeza que ele vai atingir os objetivos de vida, olhando para que aquele cliente tenha de fato clareza sobre os seus objetivos, sobre o seu orçamento, sobre o seu patrimônio, sobre as suas dívidas e sobre todas as decisões que ele toma durante, não só naquele período de 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano de trabalho, mas durante as próximas décadas, né, da vida financeira do cliente. Eu costumo dizer que o trabalho do planejador financeiro, obviamente ele é um vendedor, né, só que ele vende algo muito mais real, que é um serviço totalmente voltado para a qualidade de vida do cliente. Então, quantos serviços que são prestados hoje no mercado que de fato entregam qualidade de vida para o cliente, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito poderosa e a gente tem a capacidade hoje de sermos profissionais que mudam vida de famílias, mudam panoramas de pessoas endividadas, mudam o panorama de pessoas que são muito apegadas ao dinheiro e não conseguem entender que existe um melhor caminho, mudam o panorama de pessoas que estão perdendo dinheiro com investimentos errados, mudam o panorama de pessoas que estão simplesmente deixando na mesa muito dinheiro por não terem um planejamento financeiro, certo? Então, eu acredito de fato que a carreira do planejador financeiro, e aí o planejador financeiro ele pode também, né, aprimorando a sua entrega, melhorando, amadurecendo a carreira, ele pode se tornar um consultor de investimento também. Então hoje o planejador financeiro ele pode ser também um consultor de investimento, que eu diria que é o profissional que atende de ponta a ponta, né? Então você atende até de clientes endividados até clientes que tenham muito dinheiro. E o planejador financeiro ele pode também, obviamente, mostrar para o seu cliente, antes de virar um consultor, quais são a diferença dos ativos que existem no mercado, a diferença da rentabilidade, a diferença do que tem o mercado para oferecer e, de fato, trazer um trabalho educativo para o seu cliente com relação às decisões sobre investimentos e sobre dívidas e sobre todos os aspectos da vida financeira que a família tem. Tá? Então, essa eu acho que é a principal vantagem, né, da carreira do planejador financeiro. Agora, uma questão que é muito abordada, né, no Vista, que a gente recebe demais, quase diariamente, são os profissionais que atendem no modelo pontual versus o modelo recorrente. Tá? Então, pessoal, vamos pensar o seguinte, quantos pagamentos que vocês fazem hoje na vida de vocês que são assinaturas, que são recorrências? Né? Então vamos parar para pensar, né? A gente tem aqueles clássicos, né, hoje em dia na nossa vida, que são Netflix, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Amazon Prime, Disney, Apple TV, Prime Video, enfim, essas são as assinaturas clássicas que a gente tem, que são aquelas que são cobradas todos os meses. E por que a gente faz esse tipo de assinatura, né, pessoal? Alguém consegue me falar por que a gente assina Netflix, Spotify, Prime Video, enfim, por que a gente assina essas... A gente tem essas assinaturas todos os meses? A gente assina, pessoal, porque a gente busca, através dessas assinaturas, termos, obviamente, entretenimento, né? Mas um entretenimento que nos tragam leveza, tragam, né, conhecer um pouco mais sobre assistir filmes, séries, trazer um pouco de qualidade de vida naquele momento ali que a gente está tentando
esfriar a cabeça, né? Tentar ter um momento de lazer. Outras assinaturas também que a gente tem são, por exemplo, a academia, né? Muitas vezes é uma assinatura, então hoje eu pago uma academia que é uma assinatura. A gente tem também profissionais que já exercem aí um tipo de profissão que são através de assinaturas também, certo? Mas, de fato, a maioria do mercado de prestação de serviço, eles não trabalham com assinaturas, eles trabalham com um atendimento pontual. Então, se você vai num psicólogo, se você vai num nutricionista, se você vai no personal, geralmente ele vai te cobrar um modelo pontual. Então, o modelo pontual, ele de fato, para prestação de serviço, ele é um modelo que, digamos, é mais comum as pessoas utilizarem. Só que você enxerga também nesses mercados, sem ser de planejador financeiro, profissionais que atuam no modelo recorrente, que é o quê? Te cobrando um valor por mês para que você possa se tornar cliente recorrente daquele profissional, tá? E por que o planejador financeiro, ele, ao contrário de outras profissões, né? Por que o modelo recorrente ele é muito mais poderoso do que o modelo pontual, né? De cobrança por hora ou de um pacote fechado? Até mesmo do que outras profissões, tá, pessoal? Porque, vamos imaginar o seguinte, qualquer mudança que a gente queira na vida, ela não é do dia para a noite, certo? Ela não acontece quando... Então, assim, se você vai no nutricionista para fazer uma dieta para perder peso, não vai ser do dia para a noite que você vai perder peso. Vai demorar algum período. Você vai ter que fazer, o nutricionista vai ter que fazer o seu plano, você vai ter que seguir, você vai ter que comprar coisas da dieta, vai ter que seguir a dieta, criar um hábito para perder peso, tá? Se você vai na academia, a mesma coisa. Até você estar em forma, você também vai ter que começar fazendo ali as rotinas durante algumas semanas, meses, até que você consiga ter um corpo mais em forma. E o psicólogo também. E o planejador financeiro não é diferente, tá, pessoal? O planejador financeiro, para você mudar o panorama da sua vida financeira, é muito difícil que você consiga fazer essa mudança em uma ou duas ou até mesmo 3 reuniões, né? Ou em 3 meses, ou até mesmo em 6 meses, né? Por quê? Vamos parar para pensar. Uma pessoa que procura um planejador financeiro já está aí, vamos pensar aí que já tem mais de 30 anos, né? Já é uma pessoa que já está ali no mercado de trabalho há mais de 10 anos ou há 15 anos. E aquela pessoa provavelmente já ganha dinheiro, já teve contato com dinheiro por mais de 10, 15 ou 20 anos, né? E com isso, pessoal, o que acontece? Todo mundo que está aqui gasta dinheiro todo dia. Você vai no supermercado, você vai no restaurante, você almoça fora, você faz alguma compra na internet, todo santo dia você faz 1 ou 2 ou 3 compras ou 4 compras, né? Mas não são também muito mais do que isso por dia, tá? Então, todo mundo tem um relacionamento diário com o dinheiro. E o que acontece? O que a gente observa, né, atendendo famílias e pessoas, que esse relacionamento ele está doente no sentido do hábito que as pessoas criam com relação ao seu dinheiro. Então, se esse relacionamento ele já está doente ou ele está problemático há mais de 10, 15, 20 anos, o que a psicologia financeira nos ensina? Que a forma como a gente se relaciona com o dinheiro é muito mais emocional, muito mais psicológica do que racional, do que técnica. Não adianta você falar para o cliente simplesmente, olha, você precisa cortar os seus gastos, você precisa parar de gastar com XYZ, porque senão você vai quebrar. Isso não adianta. Para você fazer com que uma pessoa tenha uma transformação na vida financeira dela, não adianta você mandar um PDF com as soluções para ela ler e seguir, tá? Ou seja, é uma mudança que demanda uma série de reflexões, uma série de processos até que a pessoa consiga, de fato, ao passar por um processo, conseguir realizar aquelas mudanças necessárias na vida dela. Então, o que eu aprendi, né, também ao longo de mais de 10 anos atendendo famílias, é que atendimentos de 1, 2, 3 meses, muitas vezes o cliente está ali no início ainda do processo de conhecimento de como funciona a vida financeira dele. E pessoal, se você parar para pensar, o que existe na vida financeira da gente hoje em dia? A gente está falando que existe orçamento, então a gente tem que conhecer todas as nossas receitas mensais, nossas receitas anuais. A gente tem que saber quais são as nossas despesas anuais, mensais, quais delas são compromissadas e são eletivas, quais delas são grandes pedras, pequenas pedras, quantos % que cada uma delas representa dentro do meu orçamento. Eu tenho que conhecer as dívidas, como que elas foram contraídas, quanto que eu estou pagando percentualmente de dívida relacionada ao meu orçamento,
como que essas dívidas foram tomadas, as decisões que foram tomadas sobre ela, como que, há quanto tempo, né, que eu estou pagando juros por conta das dívidas não planejadas que eu fiz, quais são os objetivos de vida que eu tenho, né, o que é uma aposentadoria, como que eu planejo uma aposentadoria, quanto que eu tenho que acumular, como que eu vou enxergar o meu orçamento, as mudanças que eu vou passar nos próximos 10, 20, 30 anos, e como isso vai impactar o meu bolso. Quais são os investimentos que eu tenho que escolher, como que eu invisto melhor, qual tipo de ativo. Poxa, se eu vou trocar de dívida, como que eu faço essa gestão de dívida, para onde que eu vou? Então, cartão de crédito, poxa, qual é o melhor cartão de crédito? É cashback, é por milhas, eu gasto melhor no banco XYZ, como é que eu diminuo minhas taxas? Então, são muitas e muitas coisas na nossa rotina, no nosso dia a dia, relacionadas a finanças, que não se aprende em um mês ou do dia para a noite. Hoje o planejador financeiro veio para trazer a certeza de que o profissional de finanças, ele de fato ajuda pessoas a transformarem a sua vida, assim como um nutricionista, um psicólogo, um personal, um médico de família, como esses profissionais também ajudam ajudam as pessoas a transformarem as suas vidas. Então hoje fica muito mais claro que o planejador, ele não é somente algo pontual que vai aparecer na vida de uma pessoa e que vai resolver aquele problema, é melhor eu alugar ou eu comprar um imóvel. Essa é uma decisão que envolve uma série de fatores relacionados à receita da família, ao orçamento da família, a quais são os outros projetos que a família pretende realizar nos próximos anos. Então, toda decisão que parece ser simples, quando você traz um nível de consciência para o seu cliente de que não é uma decisão tão simples porque envolve uma série de fatores, o seu cliente também começa a perceber que, peraí, é muito mais profundo do que eu imaginava. Então, no modelo pontual, você vende para o cliente uma solução pontual. No modelo recorrente, você ensina para o seu cliente que a vida financeira é para sempre. Ela vai durar até o fim da vida. E ao longo dessa vida inteira, nos próximos 30, 40, 50 anos, o cliente quer sair do ponto A e quer chegar no ponto B. Só que não é uma linha reta. Do ponto A para o ponto B, o que o cliente vai fazer? Ele vai sair direto da linha de chegada até o ponto B. E se ele não tiver um planejador, um profissional que conheça a sua história, conheça seus hábitos, conheça a sua rotina, conheça seu orçamento, conheça seu projeto de vida, é muito mais difícil aquele profissional saber se a decisão que ele está tomando, seja hoje, seja daqui a 5 anos, seja daqui a 10 anos, está levando ele até o ponto B, que é onde ele quer chegar, são todos os objetivos de vida dele realizados ao longo da vida. Então, por isso que o modelo recorrente, quando a gente vende como um acompanhamento para a vida inteira, ele é muito mais poderoso, porque ensina para os nossos clientes, traz para os nossos clientes que a experiência de ter uma vida planejada dura a vida inteira. Se você quer ter um corpo legal até o fim da vida, você vai ter que malhar, vai ter que fazer exercício a vida inteira. Se você quer, também não engordar tanto, você vai ter que se alimentar bem a vida inteira. Então as pessoas também vão ter que cuidar do bolso e cada vez mais, para que cheguem no final da vida também tendo uma vida financeira tranquila, saudável e podendo usufruir das coisas que foram adquiridas ao longo da vida. Então, eu estou explicando isso para vocês, pessoal, porque eu tenho muito dessa argumentação nos grupos que a gente participa, que a gente atua, dos alunos, sobre, mas eu estou aqui atuando no modelo de atendimento, não tem nada de errado com isso, tá, pessoal? Até porque, para você atender no modelo recorrente, você precisa de mais ferramentas, você precisa de tecnologia, você precisa de mais informações para poder mostrar para o seu cliente o valor que você vai entregar, não ali durante 3, 4, 5 meses, mas durante a vida inteira. Tá? Ou durante 2 anos, ou durante 3 anos, talvez eu esteja sendo um pouco utópico aqui falando da vida inteira, mas se você pegar um cliente que você atenderia ele ali por 3 meses, 4 meses, e ele daria tchau para você, e você não receberia mais nada, com as ferramentas corretas, com a metodologia correta, você consegue aumentar isso para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. E com isso você ganha o quê? Previsibilidade, tá? Que é o que toda carreira espera. Toda carreira, todo profissional de prestação de serviço, profissional liberal, o que ele mais quer? Previsibilidade. Que é o quê? É o que vai fazer o profissional que tem a característica de uma renda variável ter uma renda fixa. Então você pode chegar no momento da sua carreira, se você tiver previsibilidade, onde você sabe exatamente quanto que você ganha, qual é o seu salário.
Agora, você só vai chegar nisso se você entender qual é a diferença entre montar um negócio com previsibilidade e montar um negócio sem previsibilidade. E no modelo pontual, para planejador financeiro, você vai ter que vender mais, você vai ter que ter mais clientes em termos de quantidade. E isso pode ser mais exaustivo para algumas pessoas. Para outras não, talvez para outras pessoas seja um modelo que faça sentido, mas para a maioria das pessoas vai ser um modelo onde vai chegar um momento e fala, poxa, então quer dizer que todo mês eu tenho que fazer vendas para poder manter uma boa renda e viver disso. Sim, e com o planejador financeiro atuando no modelo recorrente, não vai ser todo mês que você vai precisar vender. No início, obviamente, vai ter um esforço comercial. No início, você vai precisar ir atrás de cliente. Mas depois que você tiver uma carteira formada, bem remunerada, basicamente você vai ter que fazer um trabalho de manutenção, de retenção e vai ter que ir atrás de clientes mais nichados que possam te pagar melhor. Tá? Então, o modelo recorrente ele tem essa grande diferença do modelo pontual na minha concepção. Eu sempre atuei no modelo recorrente, eu nunca tirei o foco disso. Eu acho que você ter foco no que você quer, aonde você quer chegar, que tipo de negócio você quer construir, ele é altamente poderoso, porque o que eu mais vejo também de planejadores financeiros que nos procuram é essa falta de foco, né? É não ter o foco no que é mais importante. Se você tem 2, 3, 4 produtos, não tem nada de errado com isso. Só que você vai acabar tirando o seu esforço comercial do que mais importa, tá? Então, saber qual é o seu principal produto, qual é o produto que você vai focar, até que você tenha uma estabilidade, até que você tenha uma carreira, até que você tenha já uma previsibilidade bem fomentada na sua carreira, aí sim você pode trazer produtos, serviços para angariar para o seu negócio. Mas enquanto isso, tenham poucas ofertas. O cliente ele não pode chegar e você tem um monte de oferta e ele achar que sabe o que precisa. Você tem que trazer a solução para o cliente. Então, e na hora da oferta também, pessoal, sobre modelo recorrente e modelo pontual, o que faz tanta diferença? Na hora da venda, quando você vende algo que vai ter prazo de validade, o cliente vai comprar algo com começo, meio e fim. E quando você vende a recorrência, você está vendendo para o cliente a experiência. Tá? Você está vendendo para o cliente o que ele vai adquirir ao longo, não só daqueles 6 meses, mas ao longo dos próximos 5, 10 anos, de qualidade de vida através do dinheiro que ele ganha. Tá? Então, e essa experiência, esse feeling, né, que se tem de sair de uma situação ruim, de ter uma vida financeira ruim, seja por causa das dívidas, seja por causa de brigas dentro de casa, para uma situação onde você, 1 ano depois, 6 meses a 1 ano depois, o seu cliente está se comunicando melhor com a pessoa dentro de casa, menos endividado, conseguindo economizar mais, o sentimento que essa pessoa vai ter em relação ao seu trabalho vai ser algo que nunca mais vai sair de dentro dela. Ela vai ser eternamente grato ao que você ensinou, ao que você ajudou a implementar para aquela pessoa. Então, eu acredito que quando você vende algo que, óbvio, né, o contrato de modelo recorrente também tem, é 1 ano de contrato, o cliente pode cancelar a qualquer momento, mas caso o cliente não cancele, ele pode continuar até onde ele achar necessário, e até onde estiver, né, dentro da entrega de valor que ele enxergar do trabalho que o planejador financeiro está fazendo. Então, só para vocês entenderem, o modelo recorrente, ele geralmente é 1 ano, não tem carência, ou seja, o cliente pode cancelar quando ele quiser, mas você tem que buscar clientes que comprem a ideia do planejamento. Não adianta também o cliente falar assim, eu vou te contratar por 1 mês e vou ver. Se for assim, melhor nem contratar. Eu acho que a gente tem que saber vender a ideia de que o planejamento financeiro não é mágica, não é realizado da noite para o dia, que precisa botar a cabeça no travesseiro, precisa aprender primeiro algumas coisas, precisa, como eu costumo dizer para os meus alunos, construir a casa primeiro. Então, o planejamento é igual a construção de uma casa. Você primeiro precisa construir a base, o alicerce, para que depois você possa decorar a casa e depois você possa só fazer a manutenção. O problema é que as pessoas hoje, pelo imediatismo, procuram o quê? Eles já querem decorar a casa. Então, imagina você chegar para um médico e falar, doutor, eu estou doente, eu preciso do remédio XYZ. O médico vai olhar para você e falar, poxa, mas espera aí, eu nem sei que doença que você tem, eu nem fiz o diagnóstico, como que eu vou conseguir saber se isso é o que você precisa?
Então as pessoas buscam profissionais do mercado para algo imediato. E a gente tem que mostrar para esse mercado, para o nosso mercado cliente final, que a entrega não é imediata, que não existe fórmula mágica, que a pessoa não vai ficar rica, não vai sair das dívidas do dia para a noite. Precisa de quê? Entender que existe um processo, entender que existe um passo a passo, entender que existe um esforço e que tem que ter compromisso. O que todo prestador de serviço procura é naquele cliente que ele está atendendo, naquele paciente. Ele procura um paciente ou um cliente engajado. Tá? Então, todo prestador de serviço, se tem um cliente engajado, é a rota perfeita para o sucesso. Se a entrega dele tiver método, tiver valor, ele vai conseguir ter resultados, certo? De novo, pessoal, se você é um planejador financeiro, se você é um nutricionista, um personal, algum profissional de prestação de serviço, o cliente engajado que faz o que tem que ser feito é o melhor cliente. Agora, para você engajá-lo, você tem que saber entregar valor, entregar um método, entregar ferramentas para que ele possa passar por aquela transformação. Você tem valor na sua entrega? Você tem um método? Você tem ferramenta? Isso está dentro do seu negócio? Porque se não tiver, reflita sobre isso. Tá? E aqui eu já vou para a parte final aqui da minha apresentação, para a gente poder fazer algumas perguntas, que é, a gente sabe hoje como entregar um método claro, com a ferramenta correta, através de um processo, um passo a passo de planejamento. Então o Trilha, ele nasceu, na verdade ele começou a nascer há quase 10 anos atrás, quando eu virei planejador de outros planejadores, né? Quase 10 anos atrás, quando eu fiz a minha carreira de fato decolar, eu vi que o que eu estava fazendo estava dando resultado. E aí, na época, com meus amigos planejadores, a gente tinha uma mentoria, mas o que eu percebi? Que as pessoas não precisavam só de mentoria, elas precisavam de treinamento, de treino. Ou seja, precisava fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O que é treino, né, pessoal? É você fazer algo repetidamente, até que você automatize aquilo na sua cabeça e que a sua entrega seja automatizada, mas que aquela entrega automatizada tenha valor, né? Então, eu percebi que eu precisava, que eu tinha, né, habilidade para treinar outras pessoas. E eu comecei a treinar, a montar uma estrutura de treinamento onde eu pudesse ajudar essas pessoas. Lá atrás, eu fazia um treinamento de 6 meses, com reuniões mensais, né, com os planejadores. E eu fiz isso durante um bom tempo. Por quê? Porque, de fato, você não sai do zero de uma carreira e tem uma carreira, e para uma carreira de sucesso em 6 meses. Demanda mais tempo. Só que você vai ter que começar por algum lugar. Então, naturalmente, 6 meses é um processo leva um processo de amadurecimento, levava um processo de amadurecimento onde vários profissionais, durante aqueles 6 meses engajados, eles conseguiam crescer e conseguiam ter sucesso depois de 1, 2, 3 anos na carreira. E aí eu fui, ao longo dos anos, lapidando mais esse método, trazendo mais conteúdo, trazendo mais ferramentas, né, para o meu treinamento. E aí, quando eu montei o Vista, eu tentei fazer esse treinamento ainda no modelo 100% online, mas não tinha gravações, não tinha o método, a forma de replicar o método não era tão clara. Então, a gente até deu uma pausa, a gente foi gravar vídeos, e aí, ano passado, tem 1 ano, a gente relançou o Trilha, e desde então a gente tem tido bastante sucesso no Trilha. Por quê? Porque a gente achou uma forma de, em 6 semanas, entregar uma forma clara de como que você deve atuar como planejador financeiro, desde as vendas até os primeiros 6 meses ali de atendimento, tá? Que é basicamente o empurrão que você precisa, que o planejador precisa para começar a atuar, para ter os primeiros clientes, para ter os primeiros resultados. De novo, pessoal, não se faz um profissional de sucesso em 6 meses, em 1 ano, demanda mais tempo. Mas é possível hoje, em 6 semanas, eu tenho uma noção de finanças, eu gosto de atender pessoas, eu já tenho ali algumas cobaias que eu faço, eu uso uma planilha de Excel, mas eu quero agora profissionalizar o meu negócio, eu quero fazer isso um negócio que de fato eu consiga trabalhar e ganhar dinheiro com isso. É isso que a gente faz. A gente ajuda pessoas a saírem dessa inércia ou saírem do amadorismo e tornarem isso um negócio mais profissional e rentável e que você consiga viver disso a vida inteira. Tá?
E é isso que a gente tem feito, que eu tenho tentado fazer nos últimos 10 anos como treinador de planejadores. E é isso que a gente tem feito no Vista no último ano, em termos de conseguir ter achado uma forma mais rápida de implementar o método usando tecnologia e o processo, que a gente tem conseguido resultado. Eu gostaria que fosse mais tempo, tem muito mais para oferecer. É por isso que a gente criou o clube também, que é para ex-alunos nossos que fizeram trilha, que estão já atuando e que querem conteúdos mais profundos. Mas não adianta eu abrir o clube para pessoas que não conhecem ainda como funciona a carreira, como fecha cliente, como atende cliente, porque o conteúdo também não vai servir para nada. Se você não partir do pontapé inicial, que é conhecer o método, conhecer a forma que entrega, o impacto que isso causa nas pessoas, tentar e errar e fazer o ajuste, e ao fazer o ajuste você vai começar a fazer isso dar certo. Então, fazer parte de uma comunidade onde as pessoas estão engajadas e tentando fazer isso acontecer em um mercado que está em total evidência, total crescimento, eu acredito que é a melhor forma de você fomentar, de você crescer dentro de uma carreira como planejador financeiro hoje. Tá? Então, de novo, os benefícios do Trilha são: você consegue em 6 semanas aquele empurrão que você precisa para ter um método, para usar a ferramenta, para saber o passo a passo, para ter processos, e eu creio que isso vai ser muito poderoso para que você possa, depois de 6 semanas, saber exatamente o que você faz numa reunião de vendas, numa primeira reunião, numa segunda reunião, numa terceira reunião. A gente entrega mastigado justamente o passo a passo do que você tem que fazer. Então, se você seguir o checklist, seguir a forma como a gente achou de acompanhar o cliente ali nos primeiros 6 meses, naturalmente você vai conseguir fechar os primeiros clientes, vai se sentir mais confiante e com isso a sua entrega também vai ter muito mais valor. Tá? Pessoal, esse é o conteúdo que eu queria trazer hoje. Agora eu vou abrir para perguntas aqui. Quem quer tirar dúvida, fazer perguntas aqui sobre, enfim, sobre tudo isso que eu falei, sobre a carreira. Fiquem à vontade aqui de fazer essas perguntas. Então aí sobre a carreira, sobre o modelo, sobre precificação, sobre o trilha, sobre método. Alguém aí deseja tirar alguma dúvida? Ô Vitor, é o seguinte, se você tem algum conhecimento sobre finanças, sobre investimentos, enfim, se você já tem uma base disso, já faz isso com a família, com alguém, gosta do assunto, o trilha é para você. Agora, se você não tem conhecimento nenhum, tipo zero, eu não conheço nem nada de investimento, de orçamento, nada, aí eu acho que é importante ter uma certa capacitação antes, sim, porque de fato a gente não aborda no trilha, por exemplo, como é que o que é um investimento em renda fixa, qual a diferença de Selic, CDI. Então, nesse caso, não seria o trilha o ideal. Agora, se você gosta do assunto, se você gosta de ler, estudar, já atende ali, ou então já ajuda algumas pessoas dentro de casa e tudo mais, aí sim, a gente consegue ajudar, tá? E que estágio que você está, Victor? Até para entender, né? Se você está algo parecido com isso. O Arilo, o processo de onboard do Meu Vista, você diz em relação se você comprar a licença, se você fazer o trilha, do que você está... qual que é a sua dúvida? Se você puder ser um pouco mais específico de qual serviço. O EUPJ perguntou se o Vista tem integração com bancos digitais e a B3. Legal. A gente hoje, pessoal, tem no Vista integração bancária. O que acontece? A gente tem integração com bancos que têm disponibilidade da integração para trazer movimentações de conta corrente e cartão de crédito. Então, hoje, basicamente, todos os bancões, menos nesse momento o Banco do Brasil e Caixa. O Banco do Brasil está com problema de bloquear a senha e Caixa não está funcionando a integração. Mas Santander, Itaú, Nubank, Banco Inter, Bradesco, todos esses bancos aí traz a movimentação diária do cliente de conta corrente e cartão de crédito. Tá? E no Vista o cliente consegue categorizar os gastos, fazer categorização em lote. Tá? Com relação aos investimentos, a gente tem um consolidador de investimentos no Vista, na plataforma, que você cadastra o ativo e ele automaticamente atualiza, mas você tem que cadastrar. Mas a gente está muito perto de lançar o nosso
é a nossa integração automática dos investimentos, que aí vai trazer inclusive investimentos da B3, tá? A gente deve lançar agora em agosto, inclusive. Elias, o planejador que adquiriu a licença tem direito a um usuário para uso particular? Tem, Elias, durante 6 meses, tá? Inclusive no Trilha eu sempre direciono para usar esse usuário para fazer os testes com você mesmo para poder fazer com os clientes depois, tá? Sim, quem compra o Trilha tem acesso vitalício ao Vista, tá? Então, porque você tem acesso à licença e aí você tem acesso vitalício ao Vista. E aí depois disso, cada cliente que você cadastra no Vista, você paga R$ 49,90 por mês por aquele cliente. Então, digamos o seguinte, que você, Max, faz o Trilha e eu te ensino a vender planejamento na recorrência por R$ 500 por mês, tá? Então você começa a vender por R$ 500 por mês e você vai cadastrando no Vista. Isso quer dizer o quê? Que os R$ 49,90 por cliente corresponde a 10% do seu faturamento. Que o Vista vai ser a plataforma que vai consolidar todas as informações da sua organização, o profissionalismo da sua carreira, por apenas 10% do seu faturamento, tá? Quem compra o Vista tem desconto no Trilha? Quem compra o Vista tem desconto no Trilha, tá? É só mandar mensagem pra gente que a gente tem sim desconto para quem já é cliente do Vista, tá? Então sim, depois de 6 meses custa R$ 49,90, é o mesmo preço dos outros, tá? E assim, pessoal, se você começa a atuar, começa com você mesmo, tem o seu cliente, que o cliente sendo você mesmo, e aí com isso você consegue, ao aprender o método e você ensinar para outras pessoas, depois de 6 meses vai ser excelente você manter o seu usuário, porque vai ser o planejamento que você precisa fazer para você mesmo e que vai ser algo que você vai, ao você comprar a ideia para você mesmo, você vai conseguir vender isso para outras pessoas, tá? Eu digo isso por conta própria. Eu também, quando comecei como planejador, eu fiz comigo, com a minha esposa, continuo fazendo até hoje e por acreditar tanto na ideia, eu consigo ensinar outras pessoas também a fazerem isso. Então é muito importante que você também faça o planejamento financeiro no mesmo molde que a gente faz. Que você faz para os seus clientes. A Natália mandou uma pergunta de como é que funciona a precificação. É de acordo com a renda? Natália, depois você assiste o vídeo da aula 2, que a gente fala de precificação, mas tem sim a ver com a renda, tá? Então eu diria o seguinte, que pessoas uma renda familiar acima de 5 mil já consegue contratar um planejador financeiro, digamos, por R$250, né? Que é um valor baixo, né, por mês. Agora, se uma pessoa ganha 10 mil, uma família ganha 10 mil, já consegue pagar ali 400 a 500 reais por mês para um planejador financeiro, tá? Óbvio, se aquele cliente se engajar. O que eu digo? Se o cliente se engajar, ele consegue pagar de 3 a 5% da renda líquida para um planejador financeiro, se o planejador conseguir fazer um planejamento, entregar um planejamento com método, com tecnologia, com processos, e que o cliente enxergue o valor. Ô Max, para você conseguir um acesso tipo degustação, você tem que ter a licença, que você tem um cliente por 6 meses. O Vitor falou aqui, né? Entendi, show, já tenho conhecimento em finanças pessoais sim, a pergunta era mais em relação à profissão. Legal, Vitor, assim, se você tem conhecimento, cara, e você não começa a atuar ainda, aí eu acho que o Trilha, eu consigo sim te ajudar a entender como é que você profissionaliza o seu negócio, né? Que você pode começar part-time, pode começar no seu tempo, mas de fato você já vai ter uma forma de atuar, uma forma de fazer as reuniões, o uso da plataforma da forma correta, né? Correta que eu falo usando o método que a gente entende como o método campeão. Então, nesse seu caso, você tem esse conhecimento, cara, o Trilha é sim para você e eu prometo, né, se você participar, que eu vou te entregar valor naquilo que a gente faz. Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta? A gente está finalizando aqui, né? Estamos na reta final aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, seja sobre o Trilha, seja sobre o Vista, seja sobre a carreira, sobre precificação. Hoje a gente está fazendo a nossa aula 4, tá, pessoal? A nossa penúltima aula, a nossa última aula vai ser na segunda-feira, mas o carrinho já está aberto, aproveitem, a gente vai fechar o carrinho na segunda-feira e aproveitem para se inscrever. Na segunda a gente vai tirar mais dúvidas, eu vou trazer outros assuntos aí também na segunda-feira relacionados ao planejamento financeiro, mas aproveitem, vai ser muito bacana essa nova turma. Max, avaliação de perfil de investidor faz? Max, não existe avaliação de perfil de investidor, tá? É polêmico isso, tá? Mas eu explico isso também. Por quê? Perfil de investidor
ele é algo que o mercado de vendas, o comissionado que eu falei mais cedo, usa por dois motivos. Primeiro, a gente chama de liability, que no direito é proteção jurídica, tá? Então, por que quando você responde lá no formulário de perfil de investidor e dá conservador, se você tentar investir em ações, o banco não vai deixar, ou a corretora. Ele vai falar para você mudar o seu questionário para que você responda como um investidor agressivo, né? Por quê? Porque se você responde lá como conservador e você vai lá e aplica em ações e perde, o banco ele pode estar exposto a dizer assim, poxa, mas eu falei que eu sou conservador e você deixou aplicar em renda variável, né? Então, eles fazem isso para proteção jurídica. E a segunda é para te colocar num potinho para te vender algo mais lapidado. Falar assim, olha, Max, porque você respondeu aqui que você tem um perfil conservador, olha aqui esse produto que eu tenho para você. E aí o banco, a corretora, te oferece um produto mais modelado para aquele seu perfil. Agora, se você entende que o perfil não é de investidor, mas do investimento ou do objetivo, aí a gente muda o jogo. Que é o quê? Cada investimento, cada objetivo que você tem um perfil. Então, por exemplo, se você quer investir para ter um fundo de emergência, o investimento vai ter que ser com liquidez de curto prazo. Se você quer trocar a casa daqui a 5 anos, o investimento pode ser de médio prazo, você pode ter a liquidez média. Se você vai investir para a aposentadoria daqui a 20 anos, você pode assumir um pouco mais de risco. Então, tudo depende do perfil do objetivo. E aí isso a gente acaba aprofundando também no Trilha, explicando mais sobre essa metodologia de montagem de carteira. Tá? Julinha, eu fiquei sabendo que você ia fazer, né, o Trilha, não sei se você já se inscreveu. Tô te esperando, hein? Você vai fazer uma pergunta? Sim, quando você cadastra uma família no Vista, você pode ter, por exemplo, o marido e a esposa usando o mesmo usuário, e é só um cliente, tá? Só que eles usam o mesmo usuário. Então, assim, eu quero colocar pai, mãe, filho e filha, é um usuário. Todos têm acesso ao mesmo Vista, é a mesma família, tá? O cadastro que fica é da família. Foi isso que você perguntou? Eu.pj. Se for uma conta bancária do casal, se for conjunta, ele pega também, mas ele pega ali a partir do primeiro titular, né? Assim, o cartão. Ele pega também os cartões adicionais, mas pega a partir do primeiro titular. É isso aí, perfil de investidor é uma piada. Que bom que o Descomplica Finanças FPI entende também disso. Max, se você comprar o Trilha com o Destrave, eu acho que você pode começar estudando o Destrave enquanto o Trilha vai começar, né? No dia 8. Você já pode devorar o Destrave porque ele é um curso comercial muito legal. Então eu recomendaria você fazer ou antes ou ao longo do Trilha, no início ali também, tá? O Destrave ele é bem legal, ele dá muitas dicas comerciais e eu acho que vale a pena você fazer ele ou antes até ou em conjunto ali no início do Trilha. Porque ele vai te dar muitos insights de vendas, de comercial, que basicamente, pessoal, os maiores desafios que o planejador tem no início de carreira é comercial. Então, quem está entrando vai precisar enfrentar esses desafios e conhecer o quanto antes, saber como se aperfeiçoar neles. Julinha, assim, o que eu sempre falo, né? Eu acho que para você enxergar isso como, eu sei que tem um custo, né? Mas para enxergar como investimento, pensa o seguinte, que se você está a fim de fazer isso acontecer e estiver disposto a seguir o que a gente vai ensinar no Trilha, o passo a passo e participar das aulas, rapidamente a gente ajuda a fechar 1, 2 clientes e você já vai pagar o Trilha rapidinho, tá? Então, pensa nisso, tá? Mas óbvio, você tem que estar disposto a fazer acontecer, você tem que gostar desse conteúdo, desse perfil de conteúdo que a gente está entregando, que aí quando você, sendo um aluno engajado, eu tenho certeza que você consegue ter o retorno desse investimento de uma forma muito rápida, tá? Se, por exemplo, você fechar um cliente de R$500, vamos botar menos, vai R$300, em menos de 6 meses você paga o investimento que você fez com esse um cliente, tá? De R$300. O que é um cliente hoje bem factível de ser fechado, tá? Pensando no seguinte, pessoal, hoje quanto que as pessoas pagam para prestação de serviço, né? Para médico, para psicólogo, para nutricionista, para personal, pensem nisso. E as pessoas pagam também para um planejador financeiro. A gente só tem que saber vender. A gente só tem que ter isso bem envelopado em forma de um trabalho profissional com tecnologia, com aplicativo, e aí você consegue cobrar mais e mostrar que é um profissional diferenciado.
Pessoal, obrigado aí quem ficou até agora, agradeço demais. Segunda-feira a gente tem a nossa quinta live, a última live antes do Trilha começar, que começa na semana que vem, na terça-feira, que a gente vai fechar o carrinho na segunda. A Julinha, Julinha, vou responder essa pergunta para você. Como que a gente defende para o cliente o custo de 3 a 5%? Você não precisa falar para o cliente esse 3 a 5%, tá? A sua precificação você vai dar com base nisso, mas não precisa você dizer para o cliente que corresponde a esse valor. Agora, como que você justifica mostrando para o cliente na hora de vender que todo mundo tem um custo? Todo mundo que não tem planejamento tem um custo. O custo de juros, o custo de conhecimento, o custo de oportunidade, o custo de qualidade de vida, o custo do risco. Tudo isso são custos que as pessoas têm e não enxergam e que a gente sabe como mostrar isso para o cliente, para mostrar para o cliente que vale a pena pagar um planejador. Porque ao pagar um planejador, o planejador vai ensinar justamente como é que você reduz o custo de juros, como que você reduz o custo de conhecimento, como que você reduz o custo de oportunidade, como que você reduz o custo de qualidade de vida. O que significa isso? Está na prática. Se você tem uma família que não sabe quanto ganha, o que é muitas famílias no Brasil e no mundo inteiro, quando você ensina alguém sobre como tomar uma decisão ao conhecer melhor do orçamento, aquela pessoa já vai deixar de ter um custo. Entende? E quando ela deixa de ter aquele custo, ele começa a enxergar você como a pessoa que ensinou isso para ela e vai começar a te enxergar como investimento. Deu para entender? E isso são técnicas na hora de vender planejamento que a gente tem toda a apresentação já feita, além da aula que a gente dá, tem outras aulas gravadas sobre simulação, enfim, tem um monte de material bacana que a gente fornece no Trilha que vale super a pena, tá? Olha, meus alunos estão aqui, ó, o Lucas Faria entrando, o William Macedo, só meus alunos antigos entrando aqui para me auxiliarem aí, né? Daqui a pouco eu vou chamar vocês para a live também. Pessoal, mas obrigado aí pela participação, agradeço. Julinho, estou te esperando, hein? Conta comigo. E a segunda-feira a gente vai aprofundar mais aí sobre outras dúvidas, sobre outras questões relacionadas também à carreira, mais outras questões. E segunda-feira a gente vai fechar o carrinho. E na terça, pessoal, que menos de uma semana a gente começa o Trilha 9. Vai ser muito legal, eu espero que vocês possam participar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo, que vocês vão aproveitar aquilo ali o que a gente tem para oferecer. E eu espero mesmo que todos consigam participar. Obrigado, pessoal. Boa noite. Um abraço a todos. Até segunda-feira. Um abraço. E até os grupos também, né? A gente conversa no grupo. Um abraço. Tchau, tchau.